Vou fazer uma análise aqui, até meio infantil, mas é um pouco filosófica. Se você vê que o seu professor está fazendo uma coisa errada contra o seu coleguinha, você fica calado. Por exemplo, na hora da prova, o professor vem e toma a caneta do seu coleguinha. Você ri disso. E aí, você ainda dedura o outro coleguinha para que o professor arranque a caneta do outro também. Se o professor chegar até você e arrancar sua caneta também, você vai poder reclamar ou você tem que ficar calado e não pode reclamar? Sabe por que eu estou perguntando? Está acontecendo isso no Brasil. Tem coleguinha que teve a caneta tomada e agora ele está contando para todo mundo, né? Matéria da Folha de São Paulo. Moraes censura reportagem sobre acusação de agressão feita por ex-mulher de Lira. Opa! Agora a Folha de São Paulo, depois de incentivar muito a perseguição a opositores do governo, aliados do Bolsonaro, agora ela chama o ministro do Supremo Alexandre de Moraes de autoritário, de ditador. Porque quem censura é pessoa autoritária. Quem censura é ditador. Então, agora a Folha de São Paulo está fazendo denúncia contra o Alexandre de Moraes, dizendo que ele é um censor do que se pode ou não dizer. E que ele viola, inclusive, a liberdade de imprensa. Sabe por que ela está falando? Chegou no bumbum dela. Quando a água chegar no bumbum, aí todo mundo sente o frio, não é? Olha só essa matéria aqui da Folha de São Paulo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou retirar do ar, nessa terça-feira, 2 vídeos e 2 textos jornalísticos com afirmações de Juliane Lins, ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que ela teria sido agredida pelo parlamentar. Então vamos lá. A Folha de São Paulo fez uma publicação de um vídeo da ex-mulher do Lira e de 2 reportagens, 2 vídeos e 2 reportagens, onde ela acusa o Lira de várias coisas. Inclusive, teve uma publicação no Twitter em que chamavam o Lira de abusador. O Alexandre de Moraes também mandou o X tirar, a rede social X tirar. Ela não tirou e o Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 600 mil ao X. A matéria que eu estou mencionando para vocês é essa aqui da CNN. Moraes multa o X em 700 mil por não remoção de post que chamavam Lira de abusador. Na verdade, foi uma postagem, né, que foi feita no X. E aí, segundo a matéria da CNN aqui, foi uma das postagens que apareceram no X com menção Lira abusador, incluída na decisão de Moraes, citava uma reportagem onde uma ex-mulher do presidente da Câmara o acusava de violência sexual. E isso aqui se deu num portal chamado Agência Pública, tá? Acontece que mandaram retirar a matéria, não foi retirada, cortar o perfil da pessoa que fez a publicação, não foi feito, e aí o X tomou essa multa. Acontece que agora a Folha de São Paulo também está correndo o risco de responder por alguma coisa também por ter feito a publicação que relaciona aí o Lira e a esposa do Lira. Então, a Folha de São Paulo começou a sentir como que vai ser daqui para frente a liberdade de imprensa, né? E aí, já viram, né? Já viram como é que fica a situação. Agora, pimenta no olho dos outros é refresco, mas quando chega no da gente, né? Aí a gente quer gritar. E é o que a Folha de São Paulo está fazendo. Agora vai começar a gritar. Será que alguém vai ouvir? Não sei. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa conversar. Essa aqui, eu cheguei até a falar dessa matéria num editorial hoje mais cedo, mas eu não tinha me atentado à sacada que o Mário Sabino pegou aqui. Eu achei interessante. Olha só. Lula dá bandeira e quer enfrentar o troglodita Bolsonaro em 2026. Mais cedo, eu falei no meu editorial que houve um conflito entre o Lula e o Bolsonaro. E aí o Lula falou que tinha que concorrer em 2026 para enfrentar o troglodita. E aí eu falei que o Bolsonaro veio, deu uma resposta, chamou o Lula de bandido e eu me atentei à discussão entre os dois. O Mário Sabino foi além. O Mário Sabino falou, olha, o Lula deu a maior bandeira aqui. Ele deu bandeira de que ele quer enfrentar o Bolsonaro.
Olha só, interessante. Lula deu a maior bandeira no mesmo dia em que atacou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A bandeira é que ele gostaria muito, mas muito mesmo, de enfrentar Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026. O petista escreveu no X o que afirmou em entrevista a uma rádio. Abre aspas. Eu estarei com 80 anos em 2026, no auge da minha vida, mas não quero discutir reeleição agora. Estou com 1 ano e 6 meses de mandato. Eu quero cumprir o que prometi ao povo brasileiro. Tem muita gente boa que pode ser candidato, mas se for necessário ser candidato para impedir que os trogloditas voltem a governar, pode ter certeza que meus 80 anos vão virar 40 para enfrentá-los. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista e negacionista. Então aqui, nitidamente, ele falou para o Bolsonaro, né, do Bolsonaro. E a grande questão aqui é, realmente ele deu bandeira. Há aqui quem aposte que o Lula quer enfrentar o Bolsonaro para usar a narrativa da rejeição do Bolsonaro e justificar uma possível vitória contra o Bolsonaro. Ele aposta que ganha do Bolsonaro nas urnas. Ou que o discurso de que o Bolsonaro é muito rejeitado nas urnas vai colar. E não é bem assim que funciona a regra do jogo. O que a gente vê nas ruas é o Bolsonaro sendo exaltado por onde ele passa. O que a gente vê na rua é o povo gritando Bolsonaro, mito, onde quer que ele passa. Ato contrário, enquanto o Lula dá aí show de eventos esvaziados. Então, o Lula aposta que talvez ele possa querer enfrentar o Bolsonaro. Tanto é que a base do governo começou a falar menos do projeto de lei de anistia, parece que vem deixando o negócio fluir mais, e pode ser que a gente veja aí o Lula deixando o Bolsonaro elegível para concorrer contra o Bolsonaro. Na sua visão, Lula tem chance contra o Bolsonaro? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. É a esquerda sendo a esquerda, né? Aplicando os métodos da própria esquerda, né? Olha só essa matéria da Gazeta do Brasil. O Nubank é um banco, tá? E se tornou um dos maiores bancos mundiais, tá? Ficando cada vez mais forte. Ele é um banco virtual, tá? E aí, o Nubank resolveu apoiar a Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, para quem não conhece, é uma revista, um perfil de direita, tá? Que faz muitas críticas ao Lula. E aí, olha só, roxinho, fascista, lulistas fazem a campanha contra o Nubank por apoiar o evento do Brasil Paralelo. Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e supostos clientes do Nubank recorreram ao X, antigo Twitter, para expressar o desejo de cancelar suas contas junto à instituição financeira. A reação aconteceu após a Cristina Junqueira, uma das cofundadoras do Nubank, publicar uma história no Instagram sobre um evento que ocorrerá no Brasil e que está sendo promovida pelo Brasil Paralelo, uma produtora de conteúdo fundada em 2016 em Porto Alegre, conhecida por a sua orientação conservadora, frequentemente associada a apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Veio a militância toda querendo cancelar a empresa. É o amor, né? É o amor que a turma aí está acostumada a utilizar. O fato é que não vai cancelar, tá? Não são os petistas que movimentam a maior parte, a gente sabe disso. Então, assim, as campanhas de movimentação da esquerda falando que vai cancelar, a não ser que eles usem golpe muito baixo, como o que a gente viu contra a Jovem Pan, que inclusive foi objeto de condenação, dá muito resultado não, tá? Pelo contrário, chama mais atenção para o evento. E a própria Nubank falou que não viu nada de errado no posicionamento da diretora do Nubank, tá bom? Vamos lá, a última matéria que eu quero trazer para vocês. Isso aqui foi alvo de críticas do Deltan Dallagnol, agora a revista Oeste traz essa crítica também. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nega prisão domiciliar a mães presas do 8 de janeiro com filhos menores de idade.
Aqui na matéria, ela cita que o ministro Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar a 2 mães de menor de idade, ambas detidas no 8 de janeiro. De acordo com o juiz do STF, o benefício não se aplica a penas que iniciam um regime fechado. Lembrando que elas foram condenadas a penas duras, né? Por exemplo, condenada a 16 anos de cadeia e com recursos esgotados, a dona de casa Jaqueline Jimenez, de 41 anos, está em um presídio de Minas Gerais desde 23 de maio. Ela tem um menino de 7 anos e uma menina de 9 anos. Pois é, ela já tem os recursos esgotados, mas ainda não foi dado o trânsito em julgado. Foi determinada a prisão dela por receio de fuga, tá? Por receio de fuga. E aí, muitas pessoas me perguntaram, mas realmente isso poderia acontecer? Juridicamente tá certo, não tá certo? Olha, é um direito, tá? Não é uma faculdade do juiz, é um direito da mãe que tem filhos menores enquanto não houver o trânsito em julgado. Mães com filhos de até 12 anos podem solicitar a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, como a prisão domiciliar. E aí, de acordo com a Lei 3.257 de março de 2016, que alterou o Código de Processo Penal, gestantes ou mulheres com filhos de até 12 anos de idade e que ainda não foram condenadas pela Justiça podem requerer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tá? Podem requerer aí por domiciliar. Então, no caso, enquanto não é o trânsito em julgado, ela não foi condenada, não tem o trânsito em julgado, tá? Então, ninguém será declarado culpado antes do trânsito em julgado. Então, aqui, o Deltan Dallagnol fez acusações aqui de que há violações do direito dessas mães, inclusive que ia recorrer para mecanismos internacionais. E aí, é uma questão aqui bastante, né, jurídica, uma questão técnica de direito. Mas assim, a gente viu que no caso dos presos e presas de 8 de janeiro, mudam-se o entendimento, às vezes afastam-se direitos e garantias individuais. É uma situação tensa, esse caso aí das pessoas que acabaram participando do 8 de janeiro, tá? Bem tenso mesmo, tá bom? É isso, pessoal, obrigado. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.